Igreja Presbiteriana Renovada. Programa Amanhecer com Cristo. Bom dia, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós. Bom dia, Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós. Para renovar, para restaurar a minha alma, para renovar, para restaurar a minha alma. Graça e paz, bom dia ouvintes da FM 103,5 Nova Anastácio. Começando mais um dia o programa Amanhecer com Cristo. Eu sou o pastor Carvalho, quero estar contigo aqui nos próximos minutos. E eu creio que o Senhor tem uma palavra revelada para o seu coração, para a sua vida. Eu quero te convidar nessa manhã, já abrindo o programa, te convidar para você fazer uma oração. Colocar a sua vida diante de Deus, colocar a sua vida na presença do Senhor, pedir a direção para esse tempo de ministração também da palavra dele na minha e na sua vida. Se você tiver condições, feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te bendizer, porque mais um dia o Senhor nos deu condições, Pai, de estarmos aqui falando a Tua palavra, ministrando a Tua palavra, e o Teu filho, a Tua filha que está aí ouvindo, Pai, através dessa emissora de rádio. Eu tenho certeza que a palavra vai falar com ele também. Eu louvo ao Senhor pela vida dessa pessoa que está ouvindo, porque eu sei, Pai, que ela está com o coração aberto, com os ouvidos atentos para receber a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo continue ministrando de uma forma poderosa. Que a Tua palavra seja viva, verdadeira, eficaz, Pai, e venha transformar, Pai, o coração dessa pessoa, que ela venha também ser edificada por tudo aquilo que for dito aqui nesse programa. Seja conosco nessa manhã, meu Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Oh, glória a Deus. Irmãos, o texto que nós temos para hoje está lá em Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor. E, chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo, e não tenho o que comer, e não tenho como despedi-la em jejum, para que não se desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Versículo 34. Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? E respondeu-lhe: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios, e ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magdá. Esse é um texto muito lindo, irmãos. Fala sobre a segunda multiplicação de pães. Jesus já havia multiplicado pães em uma outra ocasião, que está relatada em Mateus mesmo, capítulo 12. Fala sobre essa primeira multiplicação de pães. Essa primeira multiplicação de pães já foi relatada anteriormente aqui no Evangelho. E aqui, e nesse momento aqui, Jesus ele está falando para os seus discípulos: olha, nós não podemos despedir essas pessoas com fome. Há dias eles estão andando atrás de nós, eles estão nos acompanhando, e eu não posso mandar essas pessoas com fome para casa, em jejum para casa, porque elas podem desfalecer pelo caminho. Mas, e aí Jesus se compadece daquela multidão, ele apresenta ali para ele alguns pães, 5 pães, e 7 pães e alguns peixinhos, e Jesus dá graças e alimenta toda essa multidão. E eu gostaria de pontuar
algumas situações, algumas palavras rema, palavras-chave nesse texto que poderá falar tremendamente em nossas vidas. A primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui é que Jesus sempre estava rodeado pela multidão. Aonde Jesus ia, uma multidão estava atrás dele, e uma multidão estava à procura dele, porque Jesus já havia dito: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está lá em Mateus 11, versículo 28. E todos que vinham até Jesus, ele estava ali pronto para atender, pronto para servir, pronto para orientar, pronto para ensinar. E nesse caso aqui não foi diferente, porque essa multidão estava há dias andando atrás de Jesus. Jesus ali estava curando, estava libertando, mas principalmente Jesus estava ensinando a palavra de Deus, estava trazendo as boas novas, a revelação de Deus para a vida daquelas pessoas. E quando terminou aquele período, já que é um período já longo, e Jesus falou: olha, eu não posso mandar essas pessoas embora, porque Jesus, ele se compadecia da multidão. Jesus, ele se compadece, irmão, de todos aqueles que vêm até ele. Quando Jesus chama: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu os aliviarei, pode ter certeza, se você está cansado, se você está sobrecarregado, Jesus, ele vai te aliviar. E se você tem buscado a presença de Jesus, como essa multidão estava buscando, você pode ter certeza, você vai sair da presença de Jesus saciado. Ele vai suprir as suas necessidades, porque o povo que andava atrás de Jesus, é interessante que o povo buscava cura, buscava libertação. Eles estavam querendo conhecer o Messias, o prometido por Deus, que livraria o povo de Israel, que traria uma nova aliança com Deus. O povo estava esperando esse Messias, e quando Jesus aparece, o povo vai atrás dele, começa a ouvir os ensinamentos, porque o povo queria a salvação. Eles queriam ser religados novamente com o Pai, eles queriam a vida eterna. Na Bíblia nós não vemos nenhuma passagem onde o povo buscava a Deus por bênçãos materiais. Não vê nenhuma passagem onde o povo vai atrás de Jesus, fala: Jesus, eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso pagar minhas contas. Não, mas Jesus, ele tinha muitas vezes um discurso duro, um discurso de correção, um discurso de exortação, e o povo estava ali firme ouvindo. Um certo dia, Jesus fez um discurso tão duro que alguns se retiraram, e Jesus ainda falou para os seus discípulos assim: olha, se tem alguém que não aceitou esse discurso, que se quiser ir, pode ir junto com a multidão, porque eu não posso negar as verdades de meu Pai. E aí os seus discípulos olham para Jesus e falam assim: mas para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então Jesus, ele tem para nós, meu irmão, minha irmã, palavras de vida eterna. Ele tem cura, ele tem libertação, ele tem renovo, ele nos dá a oportunidade de uma nova vida. E aquelas pessoas estavam buscando isso, porque quando nós buscamos a Jesus pelo que ele é, as coisas acontecem. Nós não podemos buscar Jesus somente por aquilo que ele pode nos dar. Deus é o nosso Deus, é o Deus impossível, é o Deus das causas impossíveis. Nada é impossível para Deus. Mas muitas vezes nós nos iludimos, nós nos enganamos e buscamos Jesus somente por aquilo que ele pode nos dar. Mas nós precisamos entender que Jesus, ele é o Filho de Deus. Foi ele que morreu e ressuscitou naquela cruz para o perdão dos nossos pecados. Foi ele que nos trouxe direito a uma nova aliança. Foi através do sangue dele que nós nascemos de novo para Deus, que nós nos reconciliamos com Deus, nós somos restaurados diante de Deus. Então nós temos que entender que o maior milagre que Jesus faz na nossa vida é a salvação da nossa alma. E aí, a partir do momento que nós buscamos Jesus pelo que ele é, não só pelo que ele pode nos dar, pode ter certeza, Jesus, ele vai olhar para a nossa necessidade. Jesus, ele se compadece de mim, ele se compadece de você, ele se compadece de nós. Da mesma forma que ele pregou, ele viu aquela multidão que estava sedenta, estava andando atrás dele, e aquela multidão tinha necessidades físicas. Eles estavam ali atrás de uma palavra, atrás de um renovo, atrás de uma novidade de vida, mas aquela multidão também tinha uma necessidade física. Eles estavam com fome. E Jesus, ele não despedia ninguém de mão vazia. Jesus chama os seus discípulos e fala: olha, eu não posso mandar esse povo embora desse jeito, sem os ajudar na questão física também, na questão material.
porque Jesus, ele olha para o nosso coração e para as nossas necessidades. Os discípulos estavam, irmão, com a memória fraca. Quando Jesus falou, olha, não vamos despedir esse povo de mão vazia, mas vamos procurar alimento para eles, vamos dar alimento para eles. Os discípulos já começam a falar, mas como? Onde vai haverá tantos pães nesse deserto? Irmão, nós vemos outro texto aqui muito interessante que fala que os discípulos, eles tinham uma memória fraca. Há poucos capítulos antes nós vemos a primeira multiplicação de pães, essa aqui já era a segunda, tantos milagres Jesus fez ali na presença dos seus discípulos, e os discípulos não estavam subestimando a capacidade de Jesus multiplicar os pães novamente. E eles perguntam para Jesus, mas onde nós vamos achar tantos pães? Memória fraca. Muitas vezes, irmão, nós estamos andando com Jesus, nós estamos vendo milagres, nós estamos vendo sinais, maravilhas, e a nossa memória é fraca. Muitas vezes nós conseguimos esquecer o que Jesus já fez por nós, milagres que Jesus já fez na nossa vida, e parece que a nossa memória é fraca, que nós nos esquecemos. Basta a primeira, uma nova dificuldade se apresenta e você já esqueceu da providência que Jesus te deu na dificuldade anterior. Às vezes nós estamos tão preocupados com aquilo, com algo tão fácil de se resolver, quando Jesus já resolveu coisas maiores na nossa vida. Então nós precisamos estar sempre na memória daquilo que o Senhor tem para nós. Aqui tem uma outra lição muito boa também para a igreja. Porque Jesus, ele pregou a palavra, mas ele pregou a palavra e ele viu que aquelas pessoas estavam com fome. Irmãos, quando nós recebemos pessoas na igreja, muitas vezes nós vamos levar o evangelho a uma pessoa, vamos levar a palavra a uma pessoa que está carente, que está necessitada. Às vezes a pessoa está passando fome. Não adianta nada só chegar lá e dar um tapinha nas costas e falar, Deus te abençoe. Mas você precisa falar também, Deus te abençoe, mas eu quero te abençoar também, eu quero te ajudar aqui a saciar a sua fome, a saciar o seu frio. Isso é o que Jesus nos ensina aqui. A igreja também tem um compromisso de seguir o exemplo de Jesus e abençoar aquelas pessoas que estão necessitadas. A palavra de Deus diz que nós precisamos atender primeiro os domésticos da fé, diz a palavra do Senhor. Mas nós precisamos socorrer também os necessitados, os aflitos, até mesmo nas questões físicas, né? Eu sei que isso nós temos hoje, na questão governamental, nós temos as ações sociais dos municípios, do estado, que tentam acolher o pobre, o necessitado. Mas isso é um papel da igreja também, ajudar nesse trabalho de alimentar aqueles que estão famintos, né? É algo que as igrejas precisam se desenvolver esse entendimento também, mas a partir do momento, né, levar o alimento espiritual e levar também o alimento físico quando for necessário. Então nós vemos aqui no versículo 36 que Jesus, ele ensina um outro princípio muito forte. Diz assim no versículo 36, né? Os discípulos falaram, aonde nós vamos arrumar os pão? E Jesus pergunta, quantos pães vocês têm? E eles responderam, 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Irmãos, Jesus tem poder de multiplicar o nosso pouco. Muitas vezes nós pensamos, olha, mas eu sou tão pequeno, sou tão fraco, eu não tenho quase nada. Mas pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, o Senhor, ele multiplica o seu pouco. O Senhor multiplica aquilo que você tem, o Senhor pode multiplicar para te atender às suas necessidades e atender também a necessidade de outros. Muitas vezes nós nos achamos fracos, achamos que nós não teríamos condições de fazer algo, mas em Deus, irmão, nós podemos muito mais além daquilo que nós imaginamos. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, quando nós demos graças pelo pouco, né? A palavra do Senhor diz, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Então nós precisamos aprender a dar graças no pouco. Era pouco, eram 5 peixes, uma multidão, mas o Senhor Jesus deu graças por aquele pouco, e quando ele deu graças por aquele pouco, se multiplicou aqueles pães, se multiplicaram os peixes, e uma multidão foi alimentada, mais de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foi alimentada de forma sobrenatural, porque o Senhor é aquele que multiplica o nosso recurso financeiro. Ele também, a palavra do Senhor diz que ele multiplica as forças daquele que já não tem mais força, ele levanta aquele que está batido, que ele está caído, aquele que não tem força, ele multiplica as forças.
Ele renova, Ele restaura e Ele multiplica também o nosso celeiro. Nós vemos várias passagens na Bíblia onde Jesus multiplicou o azeite da viúva, multiplicou a farinha na panela. Basta que nós venhamos crer, irmãos. Quando nós vivemos por fé e não por vistas, o Senhor vem e faz o milagre, porque Ele conhece a nossa necessidade, Ele conhece como está o nosso coração. Nós vamos dando exemplos maravilhosos aí do mover, do agir de Deus de forma sobrenatural na vida daqueles que creem, na vida daqueles que buscam o Senhor, porque o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. E diz aqui que todos comeram e fartaram, e do que sobrejou recolheram 7 cestos cheios. O Senhor também não gosta de esbanjar, irmãos. O Senhor vê aqui que Ele recolheu aquilo que sobrou, porque muitas vezes aquilo que sobra, mas pode ser usado mais tarde. Aquilo que está sobrando no seu celeiro, guarde, que pode ter certeza que Ele vai abençoar a vida de outro, ou vai até te abençoar você mesmo um pouco mais à frente, né? Então nós vemos que aqui comeram, né, 4.000 pessoas, 4.000 homens, além de mulheres e crianças, e tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para outro território. Irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor Jesus e nós temos uma necessidade, quando nós buscamos verdadeiramente o Senhor Jesus por aquilo que Ele é, que Ele é Deus, junto com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele é Deus, Ele é o Deus triuno. E quando nós buscamos Deus verdadeiramente pelo que Ele é, porque Ele é o Criador de todas as coisas, porque Ele pode todas as coisas, quando nós buscamos pelo que Ele é e não somente pelo aquilo que Ele pode nos dar, Ele olha para nós com um olhar de compaixão. Ele atende às nossas necessidades, Ele supre as nossas necessidades, Ele multiplica o nosso celeiro, Ele nos traz o refrigério, Ele nos traz o socorro no momento certo. E essa é a palavra que eu quero deixar para a sua vida hoje. Se coloque na presença do Senhor. Se você verdadeiramente buscar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, se você buscar um relacionamento com Deus, pode ter certeza que o Senhor Ele não vai deixar você ficar de mão vazia. Ele não vai te despedir de mão abanando. Aprenda também, irmãos, a trazer sempre à memória aquilo que Deus já fez. Ontem mesmo eu conversava com alguém sobre alguns milagres que Deus já havia feito na minha vida. E é sempre muito bom quando nós contamos o testemunho, falando, olha, Deus já fez isso, Deus já fez aquilo. Além de servir de testemunho para outra pessoa, ainda reforça a nossa fé para lembrar quão grandes milagres Deus já fez. Não que nós venhamos viver de passado, que nós precisamos nos alicerçar, ter o alicerce do passado, mas precisamos buscar coisas novas, experiências novas com Deus a cada dia. E pode ter certeza, irmão, quando você traz à memória aquilo que Deus fez, pode ter certeza, um novo milagre vai acontecer, porque isso aí vai alicerçar a sua fé. O último ponto desse texto que nós lemos aqui, só para frisar, dê graças também no pouco. Talvez o que você tem de posses hoje, você está achando que é muito pouco. Talvez o que você tem até para o seu almoço hoje é muito pouco. Mas ore ao Senhor, dê graças ao Senhor por esse pouco. E pode ter certeza que o nosso Deus é um Deus que multiplica o pouco. Ele multiplica, Ele traz a fartura, Ele traz a abundância onde parece que não existe mais nada. É Ele quem supre as nossas necessidades. Porque a palavra do Senhor diz, seja fiel no pouco, que sobre muitos te colocarei. Quando nós damos graça no pouco, é o Senhor, Ele vem e multiplica o nosso celeiro, Ele multiplica os nossos recursos. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para hoje, para transmitir para os ouvintes da FM 103,5, a Nova Anastácio, e também para todos os nossos irmãos que estão acompanhando o nosso canal no YouTube, né? Através das mensagens do WhatsApp e do YouTube. Muitas pessoas estão nos respondendo, dizendo que a palavra tem falado poderosamente no seu coração. E isso nos alimenta, isso nos fortalece e nos dá força para continuar essa obra que o Senhor preparou para nós aqui através da 103,5. Se você tiver em condições, eu te peço, feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar agradecendo esse tempo que o Senhor nos deu. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelas maravilhas que o Senhor já fez e por muito mais que o Senhor vai fazer ainda. Pai, eu quero apresentar a vida desse irmão, dessa irmã que está ouvindo o programa, e eu quero te pedir, Senhor,
continue falando com ela de forma poderosa. Que o teu filho e a tua filha, Pai, possa colocar a confiança no Senhor, que eles possam buscar verdadeiramente a tua presença por aquilo que o Senhor é, crendo nas tuas promessas, crendo nas promessas de salvação que o Senhor tem para a nossa vida. Eu sei que a partir do momento que nós buscamos primeiramente o reino de Deus e a tua justiça, Senhor, as demais coisas nos serão acrescentadas. E eu te peço, Senhor, acrescenta, Pai, acrescenta na vida dessa pessoa que está ouvindo hoje. Eu não sei se ela está precisando de provisão financeira, eu não sei se ela está precisando de uma provisão de saúde, não sei se ela está se sentindo desanimada, desgastada, mas eu profetizo o renovo, a restauração, a multiplicação, Pai, daquilo que está faltando na vida do teu filho, na vida da tua filha. Que ele tenha um dia abençoado hoje, Pai, e o teu nome seja glorificado através da vida dela. Abençoa, Pai, multiplica o celeiro, multiplica as forças, Pai, dá bom ânimo, dá renovo, em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias, como a tua palavra fala, e os teus filhos serão alimentados pela tua presença, pela tua unção, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.